Tudo o que você precisa saber para ter uma vida mais saudável, você pode conferir toda terça-feira, às 2h30 da tarde, ao vivo no Facebook da TV Primeira, programa Mais Saúde, com Carla Palamoni. 31 minutos agora, e hoje a gente vai falar sobre saúde, né? De volta falando de emagrecimento saudável. Hoje eu nunca tive tantos convidados aqui dentro, né, Mônica? Tá lotado aqui de gente. E a gente vai falar com a Health Coach, não, Master Coach de emagrecimento Lidiane Souza, com a nutricionista Priscila Alvim e com a Renata Camargo, que é fisioterapeuta do programa Magramente Power, é isso? Isso mesmo. Tá pegando ela aí, o microfone? Adriano, tá? Então, tranquilo, que tá longe, né? Por isso que eu tô falando. Tá, perfeito. Lidiane, a gente tava conversando aqui antes, eu falei que tava vindo no carro pensando, né? A Lidiane emagreceu mais de 20 quilos, gente. Isso ela começou esse processo de emagrecimento com 38 anos, que a gente, né, quanto mais velha fica, a gente sabe que não é fácil. Como que surgiu tudo isso na sua vida? Porque você primeiro emagreceu e depois que você se envolveu com esse programa, é isso? Então, foi exatamente isso. Eu já estava acima do peso em torno de 6 anos, fazendo todo tipo de dieta e não tinha resultado. Ficava naquele famoso efeito sanfona, né? Que é o que todo mundo reclama, fala, gente, eu emagreci e engordei de novo. Tem um momento que a gente desiste. Sim, né? Chega é difícil. Começar já é difícil. Exatamente. Chega um momento que a gente fala assim, e não, e detalhe, gente, vou contar um segredo pra vocês, né? Que até pros meus clientes eles vão falar, meu Deus, não acredito, né? Porque assim, eu nunca fui muito de atividade física. Então eu era daquelas que pagava academia, né? Eu dava, não ia. Lucro para academia era ótimo, né? Então é muito engraçado. Eu gosto muito de contar essa história, porque eu lembro uma vez que de tanto pagar, a dona da academia chegou e falou assim pra mim, olha, eu vou te dar 3 meses de graça, porque você paga tanto, né? E não foi. Aí eu falei assim, ai, não, perfeito, então agora é minha chance, agora eu vou emagrecer mesmo, né? Comecei, aí aquela que não tem o hábito, né? Que é o que a gente vai falar hoje aqui com vocês. Fiquei lá uma semana, aí na outra semana, ai, tá chovendo, ai, tá muito calor. Sempre uma desculpa. Desculpas. Ou seja, esses 3 meses também se passaram e a academia, nada. E aí o que aconteceu? O que me fez emagrecer, pra vocês entenderem, né? Que é muito isso que a gente também trabalha no nosso programa. Você tem que ter uma motivação, né? Porque só a balança, só você querer subir na balança e falar assim, eu quero estar 20 quilos mais magra, né? Que era o meu caso, que eu precisava emagrecer 20 quilos, porque pra mim, questão de estética, né? Eu não me olhava mais como antes, eu não me achava bonita, eu colocava qualquer roupa, né? O que tinha, porque as roupas iam crescendo, né? Aquela coisa. Mas a minha motivação maior foi a questão da saúde, entendeu? Foi quando eu fui fazer o meu último check-up e eu tava com gordura no fígado num extremo assim muito alto. E aí eu lembro exatamente, ó, fazem mais de 3 anos, mas o médico chegou e falou assim pra mim, você não deve fazer nada, né? Deve ser totalmente sedentária. Aí eu falei assim, eu falei assim, meu Deus, como que ele sabe de tudo isso, né? Será que ele me conhece? Não é possível, né? O resultado no exame. O resultado, né? Aquele resultado no exame tava contando tudo, gente. Ele falou assim, nossa, você não deve andar de esquina a esquina. Eu falei, realmente, só andava de carro, né? Então, assim, essas facilidades hoje, né? E olha que Santos fica parado, né? Na nossa cidade aqui, São Vicente, a gente não consegue andar. Mas por que a gente não caminha, né? Não faz essa atividade física simples? Eu falo, às vezes você mora num prédio, no 3º andar, vai de escada. De escada, exatamente. E aí aquilo me fez, assim, acordar. Falar assim, gente, eu preciso emagrecer. E detalhe, não era só por questão da minha saúde, não. Era por questão que eu lembrava do meu filho. Gente, eu tenho um filho de 9 anos, né? Na época ele tava com 6 anos. E eu lembro que a minha mãe falava assim pra mim, olha, eu posso não estar mais aqui, viu? Você tem um filho pra criar. Então, assim, você tem que cuidar da sua saúde. E aquilo mexeu tanto comigo que eu falei assim, gente, eu preciso virar a chave. E foi onde, na época, eu fui fazer o curso de coaching, né, que acabou encaixando como a parte da neurociência, né, mudança de hábito. E eu falei, eu preciso aplicar isso em mim para poder aplicar nos clientes, para saber se realmente funciona. Sim, você é o resultado de que funciona. Exatamente. Daqui a pouco eu vou falar com a Priscila Nutri, mas eu queria antes, uma vez a gente fez um videozinho lá pro meu Insta até, e eu lembro que você falou assim, você vai emagrecer com o poder do seu pensamento. E aí tem gente que fala assim, opa, peraí, né? Como assim? O poder do pensamento? Explica o que significa isso.
Então, porque assim, o nosso cérebro, gente, existe uma neuroplasticidade. Então, o que acontece? Quando a gente vai envelhecendo, principalmente, a gente acredita que a gente não é capaz de aprender mais nada, que tudo que já foi adquirido, que aquilo não pode ser mudado. E não é assim que funciona, né? O que a gente acredita realmente, o que a gente pensa, e é o que eu falo muito no coach, o que a gente sente, a gente chega lá. Então, se a gente não acreditar, não tiver essa mudança de mentalidade, a gente não consegue se transformar. Então, gente, não é que você não vai precisar fazer atividade física e não fazer uma educação alimentar, mas esse trabalho da sua mente, da sua força de vontade de não se auto-sabotar também, né, isso. É isso que o coach vai te ajudar, te incentivar, te motivar, né? De repente, até começar a sentir prazer. Com certeza. Exatamente. É muito o que a gente fala, né? Se a gente ficar esperando, gente, aquela vontade. Para emagrecer, você sabe que você tem que ter uma mudança de hábito na sua alimentação, começar a fazer atividade física. Mas se você, que não está acostumado a fazer isso, não tem esse hábito, ficar esperando essa vontade vir, o que vai acontecer? A gente vai ficar... Gente, caiu, mas ele continua vivo. Vai ficar sentado no sofá, né? Esperando a vontade. E a vontade, o que vai acontecer? A vontade vai passar e pronto, você não faz. Então, a gente tem que fazer mesmo sem ter vontade. Sim. Entendeu? Porque você quer chegar em algum lugar. E depois, principalmente na atividade física, eu sempre falo isso por mim. Depois de um tempo, você libera endorfina, serotonina, tanta coisa, que teu corpo ia te dar uma sensação de bem-estar tão grande que você acaba viciando. Então, assim, até na minha experiência de consultório, na minha experiência, o que acontece? As dietas que levam o paciente a ter restrições, que levam a listas, obrigações, elas acabam não sendo eficientes. Porque a pessoa é muito mais difícil. Exatamente. Né? O que acontece? A pessoa, ela gera um bloqueio como se fosse um muro cinza. E ela não consegue ultrapassar aquilo lá. A partir do momento, assim, que você entende que aquela pessoa... Porque, olha a ideia que eu, como nutricionista, eu acho que o nutricionista, ele deve trabalhar quase como um psicólogo. Entendeu? Ele deve acompanhar o paciente até a sua cura. Porque não adianta o paciente ir... Você dá um monte de ideias para ele fazer e não ter um acompanhamento, que aí que é a ideia do coaching. E é o que me apaixonou nesse programa também. Porque o programa, ele além de ter esse formato de acompanhar do nutricionista poder exercer aquilo que ele faz com a mão na massa, na verdade, faz com que tenha um resultado, entendeu? Um resultado também grande. Porque que acontece? Quando eu atendo em consultório, eu estou atendendo uma pessoa. E aquela pessoa vai sair de lá naquele formato, retorno, consulta, retorno, consulta. Também já mudei isso no meu atendimento. Falo para minhas pacientes, é o seguinte, eu vou acompanhar você até você ficar boa do relacionamento com a alimentação. Não até você emagrecer. Porque o emagrecimento, muitas vezes, tem outras raízes também que precisam ser cuidadas. Essa que é a ideia. Eu li um livro do Deepak Chopra que fala, você tem fome de quê? Ele fala exatamente isso, acho que cai no trabalho da coach também. A gente, pelas frustrações, tristezas, angústias, a gente se apega muito na comida. A comida, ela tá ligada com uma questão emotiva muito, desde o útero materno. Então, a gente, a partir do útero, a gente recebe também afeto pela alimentação. Quando isso não é bem resolvido ao longo da vida, acaba gerando transtorno. Por exemplo, você vê pessoas que têm obesidade mórbida, você vai conversar, você vai entender a história desses pacientes. Nossa, eu assisto é história de tristeza, houveram traumas. Por quê? E aquilo, muitas vezes não, todas as vezes não foi resolvido e a comida passa a ser como droga. Entendeu? Por exemplo, tem pessoas que precisam à noite acordar e comer leite condensado para poder depois voltar a dormir. Entendeu? Então, o que a ideia, né, do programa que a gente está fazendo, tudo, é levar uma clínica virtual, é levar saúde ao maior número de pessoas e de uma forma de grupo, mas também no contato individual. O que acontece? A gente quer dar aula, a gente quer dar ciência da nutrição, o cuidado das coaches, para que os pacientes possam entender a cura. Então, assim... É um tratamento completo. Né? Na verdade, assim, eu, na minha experiência de consultório, eu vejo que o tratamento nutricional convencional e do endócrino também, não estou falando que o endócrino não tem a sua função, pelo amor de Deus, ele cuida das glândulas, ele cuida do paciente, hormônios, tudo. Importante. Mas o que acontece? O nutricionista, ele vai ter que levar esse cuidado durante um tempo até que esse paciente possa ser curado. E tem outra coisa também, padrões de beleza.
Entendeu? Não adianta, o IMC, né, que é aquela relação peso-altura, hoje em dia é questionado. Por quê? Porque aquilo não leva em consideração a tua constituição óssea, a tua constituição física. Não, quer dizer, e assim, eles falam de idade, mas eu já fiz em várias idades do mesmo peso. então, isso é, olha, gera compulsão alimentar. Por quê? Porque a pessoa, aquela relação peso-altura muitas vezes não é correta. Muitas vezes não, a maioria das vezes eu posso afirmar isso, que ela não é exata para o padrão físico da pessoa. Então, existem padrões genéticos, culturais, antropológicos, até que fazem a pessoa ter aquela constituição de corpo. Verdade. Então, chegam pessoas que têm um determinado corpo, às vezes pequenininho, mais fortinho, e querem se transformar num fiapinho. Entendeu? Por quê? Porque elas acham que aquele é o IMC, que aquele é o padrão de beleza. Então, isso gera muita dor. Eu até venho aqui falar com um desabafo, porque é cruel o que esses padrões que são preconizados é a mesma hoje em régua dia. para todo mundo. Exatamente. Não dá. Então, qual é a ideia? É levar saúde. A saúde não quer dizer que você vai emagrecer 10 quilos e você vai ser feliz. Pelo contrário, você vai encontrar o seu melhor peso, você vai encontrar fazer atividade física, você vai entender que a partir do momento de uma mudança de atitude, de hábito, você vai conseguir ser alguém melhor. Então, essa é a ideia do programa que faz isso ter um valor enorme. Sim. E um valor científico também. Entendeu? Porque todo esse programa é baseado na ciência da nutrição, no cuidado do coach, né, dessa parte da mudança de hábito, e faz com que a pessoa realmente consiga. Quais são os profissionais que fazem parte desse grupo do Magramente Power? Então, hoje a gente tem mais de 40 profissionais trabalhando dentro do Magramente Power, né, que é um programa digital onde a gente consegue atender tanto o Brasil quanto as pessoas fora do Brasil. Então, eu tenho nutricionistas, coaches de outras especialidades, não só de emagrecimento. Então, a gente tem coach de autoestima, coach financeiro, né? Porque a gente... Nossa, super importante. Porque a gente... E detalhe, quando a pessoa quer emagrecer, né? Eu vou até dar esse exemplo. Ela tá lá com aqueles padrões, um monte de roupas. E às vezes um sabotador que ela coloca na cabeça dela, nossa, mas se eu emagrecer eu vou ter que renovar todo o meu guarda-roupa, não eu tenho vou dinheiro, gastar, eu não tenho dinheiro. Então a gente também tem que ter esse cuidado, muito né? Legal. Então tem os coaches de várias especialidades, fisioterapeuta, né? Porque a gente precisa de cuidar da parte da atividade, dos cuidados das pessoas que não têm essas mobilidades. Para fazer uma atividade física. Para fazer atividade física. Ela tá até aqui vai falar um pouco isso. Também, e mesmo distante, a gente tem essa preocupação. Não, né, eu achei esse um diferencial incrível. Porque a gente fala da atividade, tá, mas tem gente que realmente não pode. Não tem mobilidade. Né? Exatamente. E aí tem a profissional, que é você no caso, que também fez parte, já emagreceu, faz parte do Magramente Power. Estou fazendo parte, né? Já emagreci já um bocadinho. Tá no caminho. Arrumo ao meu objetivo, né? Mas o foco da fisioterapia no programa é que fazer o paciente, o cliente, atingir o objetivo que ele precisa. Então, o paciente, por exemplo, ele está numa obesidade mórbida, não consegue sair da cama direito, precisa de uma bengala para sair da cama, precisa de um andador para andar. Aí a gente vai lá, passa os exercícios iniciais semanalmente, a gente está lá, tá colocando vídeos no grupo e também estamos disponíveis para falar no particular. Suporte, no caso. Exatamente. Que tem algumas pessoas que têm vergonha de divulgar no grupo, né? A gente vai lá e fala, ó, não, é assim, assim, assado, como é que se faz? Aí a gente filma para eles e elas, né? Sim. Como é que é o exercício, como é que é o jeito certo de fazer o exercício. São exercícios simples. Exercício que você não precisa comprar nada. É tudo que você tem em casa, tudo que você pode usar em casa para você fazer. E assim, simples, fácil. E funcional, né? Funcional 100%. E a pessoa tem um resultado rápido e consegue acompanhar no futuro os exercícios junto com o personal trainer. Muito legal. Muito legal, né? Muito legal. Quanto tempo demora assim? A gente estava conversando isso antes, acho que varia de pessoa para pessoa, mas quanto tempo demora para uma pessoa realmente ver resultados? Então, isso é o que eu gosto de falar assim, cada um tem uma questão de queima metabólica. Isso é muito, hoje em dia estudos
mostram que esse padrão de queima de gordura, esse padrão de queima, de ativação do metabolismo, ele é completamente individual. Então, você chegar para uma pessoa e prometer que em tanto tempo ela vai perder X, isso chega a ser cruel. Por quê? Olha, isso é uma coisa até que a gente tem que entender um pouco da parte bioquímica do organismo, fisiológica, porque a célula dessa pessoa, a queima calórica. O metabolismo, na verdade. Então, na verdade, que tá envolvido. Primeiro célula, a questão vem metabolismo, ele vai demorar um pouco para ser acionado. Então, muitas vezes, o que acontece? Tem pessoas que já estão queimando, já estão modificando o seu formato corporal e esse valor na balança, ele não aparece ainda. Então, e tem outras que rapidamente essa quebra já vai acontecer e já vai aparecer na balança. Então, e não quer dizer que essa pessoa não esteja emagrecendo. Você veja pelos pés, por exemplo. Um sinal interessante, os pés começam a desinchar. A pele começa a ficar mais solta. Ó, ela pode até, quem está passando pelo processo... Então, eu que tô fazendo, né, experimentando na pele o processo, né, assim, foi a melhor coisa que eu fiz. Porque, aquilo, eu já fiz 1001 dietas, já me matei de fazer exercício na academia, aquela coisa louca, e nada atingia meu resultado. Aí eu comecei a participar do programa, comecei assim, logo na primeira semana eu já obtive os primeiros resultados. Que bom. A minha barriga isso começou... anima também, né, gente? Você sabe que você, por exemplo, o braço é um dos lugares que começa a aparecer primeiro. Quando você começa a queima de muitas vezes começa a sobrar aquela pele aqui no braço. É um sinal que o seu corpo está sendo já ativado. É impressionante isso. Então, você vê, então que é um processo muitas vezes lento, tá? Então, se alguém chegar para você e falar, não, você tem que perder tantos quilos em tanto tempo, isso eu não acredito, eu não concordo. Eu acho que o bacana do programa justamente é isso, que ele vai fazer você, no seu tempo, chegar ao seu melhor. Eu não gosto de peso ideal, eu não gosto de dietas, falar a questão de dieta, tudo de dieta que parece que você está sendo castigado. É verdade. Sim. E a ideia é que a gente possa ter uma vida plena, comendo de tudo, fazendo atividade Com física, senso, né? exatamente, e descobrindo que o problema está muito mais no emocional do que no técnico. Porque o técnico a gente resolve, é fácil. Hoje em dia você vai na internet, tem um monte de dicas de dietas, um monte de barbaridades também. Mas se você não for lá no buraco mesmo, não resolver, você não vai conseguir ter um resultado para a vida, que nem eu falo, um saldo positivo. A partir do momento que você começa a cuidar do seu emocional, perder peso, você está acumulando um saldo positivo que vai ser uma herança. Quando você tiver 80 anos, você vai ter uma estrutura óssea. Tudo, gente. Qualidade de vida. Uma qualidade. Tem pessoas, eu não sei se vocês já viram, que elas são assim, tem muita fibromialgia hoje em dia também. Dor no corpo inteiro. Dor no corpo inteiro. A fibromialgia, ela está muito relacionada com obesidade. Por quê? Primeiro, que o organismo obeso, ele está inflamado. Pensa nisso. Então, o que acontece? O organismo inflamado, ele não está com todas as funções normais. Aí, o que acontece? São pequenas inflamações musculares que elas vão se acumulando. A célula pode ter também disfunções autoimunes por conta dessa obesidade, quer dizer, tudo fica desestruturado. A sua circulação prejudicada, a questão que a gente conhece também, diabetes, colesterol, tudo desencadeia tudo. No caso da fibromialgia, já tem estudos que associam que a maioria dos pacientes que são obesos tem fibromialgia e essas dores, quando eles começam a emagrecer. Então, o que eles não conseguiram determinar ainda, se é porque quando eles começam a emagrecer, eles começam a fazer exercício físico. Exercício físico libera serotonina, faz essas dores começarem a desaparecer, diminuir. Ou se tem alguma coisa, também acredito que alguma coisa ligada com excesso de peso, talvez esteja relacionada com fatores autoimunes também. Sim. Então, quer dizer, é uma reação em cadeia. Então, você imagina o investimento na tua saúde que você faz, quando você começa, não gosto dessa palavra perder peso, mas quando você começa a ficar saudável, entendeu? Sim. Então, essa Não, e tem a questão da autoestima, né? Já fiz antes do programa de TV, eu lembro que eu falei sobre botox e tal. E às vezes as pessoas têm um pouco de preconceito de falar de estética, acham que é futilidade. Eu falo, gente, jamais. A nada é futilidade. A gente não deve julgar porque a gente não sabe o que dói em você, o que incomoda em você. Lógico. Então, se a pessoa acha que tem o seio grande, quer botar um silicone menor para tirar,
Gente, isso não é futilidade. Aquilo incomoda ela, tem a ver com autoestima. Quando a gente melhora a nossa autoestima, tudo melhora, porque reflete no nosso trabalho, na nossa família, em absolutamente tudo. Então a gente tem que pensar, em primeiro lugar, na saúde, sim, mas a estética também. Gente, quem não liga? Vamos falar a verdade. Ó, e só uma coisa, falando de estética, eu até dei uma aula no programa de nutrição estética. Olha, é uma área tão interessante, tão bonita. Quer dizer, foi uma aula resumida, mas enfim. Porque a gente vem aqui não só para falar disso. Então, nossa, olha só, é uma aula, é um curso. Porque o que acontece? Quando você passa, muitas vezes a gente passa creme no rosto, faz 1000 tratamentos, tudo. É importante, lógico, mas quando você passa a nutrir a célula por dentro, se alimentar adequadamente, alimentar a sua essência celular, o que acontece? E fazer exercício físico que vai o quê? Ativar seu sistema sanguíneo e trazer nutrientes para o seu, melhorar como chama? O movimento sanguíneo, você começa a mexer na tua estética. Então, tem pessoas que começam a rejuvenescer por conta de mudança na alimentação. Ah, com certeza. A pessoa muda. Diferença na pele. Na pele. Olha, tem uma experiência com gêmeos cabelo, idênticos que tiveram hábitos saudáveis. São gêmeos ingleses, eu acho. O outro, quer dizer, o mesmo DNA. E o outro passou a vida fumando, bebendo, comendo fast food. Você vê na pele, a diferença celular que tem. Então, quer dizer, a nutrição, ela começa dentro. Isso que eu acho, a clínica de estética, ela deve passar para o paciente, em primeiro lugar, um tratamento celular baseado na alimentação. Aí sim, inserir a parte estética, porque aí forma todo um conjunto. O resultado é muito melhor. É eficiente e duradouro. Porque o creme, o botox, vai melhorar você, lógico, não estou dizendo que não vai, pelo amor de Deus, clínicas não, melhor de estética, nítido, mas tem um tempo de duração realmente. Tem um tempo de duração e não adianta, conforme você for ficando 60, 70, 80 anos, aquilo não vai ser tão eficiente. Já se você tiver uma alimentação natural, pura, tem pessoas que chegaram com, sei lá, 80, 90 anos, estão lindas e nunca fizeram procedimento nenhum. Eu conheço algumas. Entendeu? Passavam hipoglós. Eu fico chocada. Então, passaram hipoglós no rosto. Nívea dela tinha azul. Eu falo, gente, tudo que eu pergunto, essas pessoas mais velhas, falam, o que a senhora usou? Nívea dela, eu até brinco, Nívea dela tinha azul. Então, eu falo, meu Deus. E outra coisa. E alimentação. E alimentação. Não tinha fast food, olha, agora, o que está matando as pessoas hoje em dia, eu não canso de falar isso. O que acontece? Nós paramos de comer comida. Então, o que a gente come? Elementos, na verdade. Transformados. Elementos, eu acho que não tem nem nome, entendeu? Porque se você for ver as embalagens, se você for ver a quantidade de coisas, de aditivos que tem na alimentação das crianças, dos jovens, hoje em dia, aquilo é completamente inflamatório. E isso tem gerado obesidade. Então, quer dizer, tudo que tem no supermercado, se a gente passasse, olha só, a comer natural, a comer mais em casa, cozinhando com azeite extra virgem, usando frutas frescas, comendo uma pizza de vez em quando, entendeu? Tomando um bom vinho tinto, não tem restrição. Mas comendo alimentos naturais e se movimentando, porque o homem é nômade, o homem precisa de movimento, a obesidade acabaria. O grande problema que está acontecendo hoje em dia é que as pessoas pararam de se alimentar de forma cuidadosa. Você, por exemplo, você pega uma foto dos anos 70, 60 e coloca uma foto de agora, você vê a quantidade de pessoas fora do peso, pessoas inchadas. Entendeu o que é? Vem do refrigerante, vem da pizza congelada, salgadinho do recreio da escola. Entendeu? Eu sei que é muito mais fácil você chegar em casa depois de um dia de trabalho, que uma paciente minha fala, eu trabalho 16 horas no banco. Quando eu chego em casa, o meu hábito é abrir um miojo e comer e dormir no sofá. Entendeu? Aquele pozinho, eu chamo de veneninho. Não, exatamente. Mas olha quantas pessoas estão se alimentando. E eu tô falando com ela, é um caso real, clínico aqui que eu tô trazendo pra vocês. Eu falo, olha, nós vamos fazer o seguinte, nem que eu tenha que ficar no seu pé o dia inteiro, eu vou te ensinar a comer. Você vai ter que ir na feira, você vai ter que ir no supermercado, você vai ter que se organizar. Você não tem meta no banco? Você vai ter que ter meta para a sua vida também. Ela começou a entender. E eu tô tão feliz que agora tudo que ela tá fazendo, ela tá fotografando e me mandando. Legal. Então ela tá comendo fruta, ela tá comendo salada, ela tá comendo... Quer dizer, ela falou, tô me sentindo melhor, tô dormindo melhor. E tô gastando um pouco da minha preguiça para poder me alimentar. Por exemplo, margarina. Margarina é o maior veneno do século também. Entendeu? Todo mundo come, né?
todo A mundo manteiga é come. bem melhor que A manteiga é mais cara, a margarina é barata. Não, barato sai caro, a manteiga faz menos mal para a Exatamente, saúde. Então, exatamente. é uma Então, diferença que, poxa, eu acho que nós comparar. estamos intoxicados, entendeu? Verdade. Me diz uma coisa, nesse programa Magramente Power não existe cardápio? Como que funciona isso no programa, Então, a ideia que a gente tem tido é cuidar de uma forma do grupo individual, entendeu? A gente coloca algumas sugestões de uma alimentação. Então, o que que acontece? Cardápio muitas vezes não educa. Porque o cardápio é muito fácil, você elabora cardápio, coloca e a pessoa vai seguir aquilo por um tempo. Depois, né, até o que que acontece? Ela vai se desestimular. A ideia do programa, até agora nós estamos criando um paralelo aí, que é uma coisa linda, que é a nossa escola de nutrição. O que que é? É ensinar as pessoas a criarem seu próprio cardápio saudável. Entendeu? Então, você vai ter o seu cardápio. O programa, o que que ele quer? Ele quer capacitar as pessoas que estão dentro dele a poderem caminhar sozinhas, a poderem criar os seus hábitos, entendeu? O seu cardápio, e aí poder curar a sua saúde. Você entende a diferença? Sim, você orienta o que é saudável, como deve ser feito e as possibilidades. Exato. Olha, você pode comer várias coisas dentro desse grupo e outras desse. Outra dieta que eu tenho pavor é aquela só de proteína também. Entendeu? Aquilo gera compulsão alimentar. Eu tenho medo dessa. Essa dieta, olha, sou cabreira. ela, sabe o que acontece? Ela aciona uma via metabólica que ela pode vir até da diabetes. E ela sobrecarrega muitos rins, né? Só proteína, só proteína. E outra coisa, ela dá o hálito cetônico, que fala que, né, que aquele hálito de acetona mesmo. De fé, exatamente. E a pessoa começa a entrar numa sensação de perda muito grande, porque a vida é social também, né? Nós somos seres sociais. Sim. Então, como é que ela vai poder lidar com aquela restrição direta, né? Então, que nem a mesma coisa a questão do glúten, se bem que isso é um tema enorme para um outro programa, senão eu vou acabar falando demais. Mas no caso da proteína também, ela gera um déficit nas vias metabólicas que faz com que a pessoa tenha só perda, entendeu? Porque na verdade ela precisa da energia, olha só, paradoxo, ela precisa da energia do carboidrato até para queimar energia e fazer com que seu corpo aprenda a queimar energia. Então, a partir do momento que você nutre seu corpo com carboidratos saudáveis, o seu corpo vai começar a entender que é assim que ele deve funcionar. Você entende a ideia? Sim, então eu acho essa... Você não tem que eliminar o carboidrato, você tem que saber qual carboidrato comer, o quanto comer, e que a horas quantidade. comer. Exatamente. Por isso que essa dieta, eu acho ela muito ruim, essa cetogênica. Que algumas pessoas falam. Tá bem todas na as moda dietas agora. tem quem defende, quem não sei o quê. Falam que a cetogênica é bom, não sei se é para diabético. Olha, eu acho assim, eu acho que cada caso é um caso, entendeu? Mas nós estamos falando de um programa de emagrecimento, um programa de mudança de hábito. E quando as pessoas me falam, eu falo, vai para a ciência, procura em artigos científicos realmente relevantes e veja o que está escrito a respeito, entendeu? Exatamente. Aí tire as suas conclusões. Eu não estou aqui para dizer o que é certo ou o que é errado. E outra coisa, gente, você vai ficar o resto da sua vida sem comer carboidrato? Não. Então você tem que ter uma alimentação saudável no resto da sua vida para manter o peso. A gente está com 3 minutinhos, eu quero fazer uma última pergunta para depois vocês falarem das redes sociais, lógico. E tal, que é essa questão também que falam, eu emagreci. Só que o meu corpo precisa de um tempo para entender isso, para eu permanecer nesse peso. Você tinha falado da plasticidade cerebral, que tem a ver, que vocês tinham falado. Isso varia de pessoa para pessoa, mas como funciona mais ou menos isso? Então, dentro do programa, o que faz a pessoa manter o peso que ela conquistou, que é até de forma permanente, que a gente fala, né? Como se fosse um emagrecimento definitivo. A própria mudança de hábito. Né? Porque quando você acredita naquilo, você começa a sentir, você coloca em ação, na prática, o que você tem que fazer. Mudar a sua alimentação, fazer uma prática de atividade física, trabalhar a sua mente, entendeu? Executando as tarefas que a gente propõe dentro do grupo, inclusive. E com essa transformação, você consegue manter o seu resultado conquistado. Você não volta mais a engordar, que foi o que aconteceu comigo, né? Fazem 3 anos que eu emagreci e eu não engordo nenhum quilo. Então, assim, o que a gente passa para os nossos clientes realmente é essa propriedade de poder emagrecer e não voltar a engordar. Né? Não ficar se preocupando, poxa, exatamente igual você falou da dieta. Você vive dentro de uma dieta,
acabou aquilo, eu não vou mais comer carboidrato? Não, eu vou. Eu volto a comer carboidrato, o que acontece? Eu volto a engordar. Então, quando você não tem essa limitação, você pode comer de tudo, você começa a saber o que você pode ou não fazer, você leva uma vida normal, feliz e não engorda novamente. Tanto é que é muito engraçado que as pessoas se encontram comigo e falam, nossa, mas você come isso? Você come aquilo? Gente, eu tenho uma vida normal, entendeu? A gente precisa de viver, de curtir e não engordar, né? Não ficar com aquela coisa, com culpa. Tem gente que fala, nossa, beber muita água vai engordar, né? É muito isso que acontece. Então, o método realmente do programa, para entender, é um método de emagrecimento definitivo. Por isso que a gente aborda todos os profissionais. Trabalhamos, né, com os pilares do emagrecimento, porque só trabalhar com a reeducação alimentar não vai fazer você se manter magra. É um conjunto. É um conjunto. Só fazer atividade física também não vai fazer você se manter magra. Mas a partir do momento que você trabalha somente com coaching, você começa a fazer atividade física, você tem uma reeducação alimentar, então todo esse conjunto faz você chegar onde você quer e manter o resultado, né? Que isso que é o mais legal. Quem aí tá vendo o programa e gostou, se interessou, o que ele faz para procurar aí o Magramente Power? Então, a gente tem as redes sociais no Instagram, né? @MagramentePower. E tem no Facebook também, Magramente Power, né? E o site www.magramentepower.com.br. Lembrando, né, que a gente, por mais que nós somos um programa digital que aborda o Brasil inteiro, a gente tem esse contato, como a própria Renata falou, esse contato individual personalizado. Cada cliente pra gente ele é único. Então, quando ele entra no programa, eu tenho que entender aonde ele deseja chegar para traçar um plano personalizado para ele. Aí ele é inserido dentro do programa como um grupo de apoio, né? Que a gente fala do poder do grupo. E fora tudo isso, ele ainda tem a plataforma digital, que ele tem um acompanhamento, né? Interativa também. As aulas semanais. A Renata, inclusive, foi onde ela virou a chavinha, né, Renata? Quando ela falou assim, gente, agora começou a emagrecer, que até ela emagreceu, acho que foi uns 2 quilos naquela semana. Foi através de uma sessão de coach, que a gente tem esse encontro ao vivo, semanal com os nossos clientes, tanto na sessão de coach quanto na escola nutricional. E aí ela se identificou muito com as crenças. Ela falou, nossa, eu vivi isso, né, com a minha família, e de repente é por esse bloqueio que eu estou acima do peso. Então ela entendeu. Ela entendeu. E quando ela começou a entender aquilo, aconteceu e começou aí no caminhar do resultado dela. Que legal, gente. Passamos do tempo, eu avisei que ia passar, impossível. Um assunto tão interessante, né? Hoje tem desconto. Tem desconto, Tem né? desconto. Então, gente, eu quero agradecer a presença de vocês. Foi um bate-papo delicioso. Com certeza. Acho que a gente aí passou informação de qualidade. Sim, com certeza. Né? Acho que incentivamos aí alguém a querer começar a mudar os hábitos, né? Para melhorar de vida. Muito obrigada. Imagina. Então, o programa fica por aqui, gente. Terça-feira que vem, 14h30, a gente está de volta para falar de saúde de novo. Vou trazer também outro exemplo aqui. A gente vai falar de suplementação, dos cuidados que tem que ter, o que é saudável, o que não é. Eu espero por vocês. Uma ótima semana. Fiquem com Deus. Não desliga aí que eu já vou desligar. Até lá, gente. Muito obrigada. Obrigada. Foi muito rápido. Nossa, boa. Tem perguntas aqui e no meu Instagram, do time do Zenta. Eu vou ver e te respondo depois, tá bom? Tô vendo aqui da Kerli. Tem algumas perguntas da Ângela. Vou ver e já mando a resposta, tá bom, gente? Obrigada aí por nos acompanhar. Que legal.